Vamos lá. Eu acho que meu filho nasceu alérgico. Isso é possível? É 100% possível, tá? Agora, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas por quê? Porque existe uma coisa bem interessante no organismo da gente, que o organismo ele tem um padrão, tá? Quando a gente está intraútero, dentro da barriguinha da mamãe, o organismo ele tem um padrão chamado padrão TH2, ou seja, um padrão que é um padrão muito comum dos alérgicos, é um padrão que você prepondera os linfócitos TH2, mas isso é uma forma natural que o organismo tem de defender contra a rejeição e abortamento espontâneo. Ou seja, o Papai do Céu é muito sábio, a natureza é muito sábia, e quando há a concepção do ser e o crescimento do ser intraútero, existe esse padrão justamente para evitar uma rejeição do feto intraútero e, consequentemente, esse feto ser abortado espontaneamente. Então, todo neném, quando nasce, ele nasce realmente alérgico, tá? Ele nasce com um padrão TH2 bastante expressivo. E a natureza, da mesma forma como ela é sábia, ela já vai modulando o nosso organismo para que a gente mude esse padrão TH2, ou seja, o padrão na produção de anticorpos que causam alergia, para anticorpos que causam proteção. Tá? Então, o primeiro fator que é feito pela natureza é justamente a amamentação pela mãe. Justamente o leite que é usado, como é um leite de origem humana, não tem proteínas heterólogas, ou seja, proteínas que são diferentes do ser humano, como a proteína de vaca, a proteína de cabra, e qualquer outro tipo de leite, de qualquer outro tipo de mamíferos, né? Então, essa proteína usada pelo leite humano, que o bebê consome, é uma proteína que não causa reação imunológica dentro do organismo e, consequentemente, não ativa mais ainda o sistema TH2, ou seja, o sistema de alergia. Além disso, quando a criança nasce pelo parto normal, as bactérias do canal vaginal, que são os lactobacilos, elas protegem o neném dessa resposta TH2 exacerbada que estava intraútero, ou seja, o neném ele aspira essas bactérias e, aspirando essas bactérias, começa a colonização intestinal do neném com bactérias positivas, com bactérias boas, que vão modular o sistema imunológico, fazendo com que haja uma modificação desse padrão TH2 para TH1, ou seja, a retirada na produção de linfócitos que causam alergia para linfócitos que venham a defender o nosso organismo e produzam anticorpos que venham a defender contra infecções. Por isso que o aleitamento materno é algo extremamente importante desde o início da vida, tá? E deve se manter justamente por o máximo de tempo possível, porque quanto menos proteína de outros animais você der, mais saudável a sua criança vai ficar, porque menos agressões com proteínas diferentes de outros animais ela vai receber. Então isso vai induzir, não vai induzir a uma resposta alérgica. Tá? Então a primeira coisa que deve ser feita. E a segunda coisa é tentar fazer com que a sua criança nasça de parto normal. Eu sei que a cesárea é um avanço da medicina, eu não sou contra a cesariana realmente é algo extremamente importante, mas se por acaso você não conseguir ter o seu filho por parto normal, a cesariana ela deve ser seguida com uma suplementação de lactobacilos. Tá? Isso certamente o seu médico pediatra vai saber orientar direito. Tá? A suplementação de lactobacilos para ir repovoando esse intestino, justamente aqueles lactobacilos que repovoariam do canal vaginal, você suplementando com esses lactobacilos, você consegue meio que mimetizar a mesma ação da natureza. Tá? E também, se seu filho não tiver condições de amamentar, você não tiver leite suficiente para dar, alguns pediatras, uma linha de pediatras tem a indicação de dar a dieta alimentar, ou seja, para o paciente, que é a dieta rica em aminoácidos e nutracêuticos, né, suplementos nutricionais, são dietas específicas para lactentes, e essa dieta ela induz muito pouco ou quase nada a reações imunológicas alérgicas, ou seja, mimetizando todos aqueles efeitos compensatórios que a Papai do Céu criou, que a Mãe Natureza criou também para a gente, tá bom? Então, agradeço aí pela sua pergunta. Agora, o que deve estar acontecendo com você, justamente é o seguinte,
O seu filho, ele nasceu alérgico, né? Que todos nós nascemos alérgicos, isso é natural, mas ele deve estar sofrendo agressões de exposição a alérgenos constantemente. Ou seja, o controle ambiental precisa ser feito na sua casa. Você precisa retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, forrar o colchão travesseiro com material impermeável do tipo napa PVC envoltório completo, para criar um ambiente adequado para o alérgico, e tem que procurar um especialista para ver o que está acontecendo, né? Para ver se realmente você precisa compensar com algo que ainda não foi feito. Usar talvez uma imunoterapia para dessensibilização, para imunoestimulação, ver as vacinas que por acaso ele precisaria ser vacinado, aquelas vacinas do calendário do Sistema Público de Saúde, e se possível, se você tiver condições financeiras, também adotar o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é um calendário mais amplo, que tem outras vacinas disponíveis na rede particular, e isso tudo vai modulando o sistema imunológico e vai fazendo com que a sua imunidade ela tenda mais para a proteção do que para a alergia. Tá bom? Então, estamos à disposição de você. Se você, por acaso, você tiver mais alguma pergunta, algo a complementar, vai ser um prazer responder. Lembrando sempre que não podemos nos aprofundar em específico no caso do seu filho, mas orientações diversas para o conhecimento não há problema nenhum. Tá bom? Um abraço, muito obrigado pela presença sua.